paz do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 3 ao 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, a qual, não o havendo visto há mais, em quem, embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Porque eu já logo introduzi este versículo, estes versos de 1 Pedro, capítulo 1, lido 3 ao 9. O ponto principal, na qual Pedro ele relata, e o ponto específico que o Senhor me direcionou, despertou não só a mim, mas também quer despertar a todos vocês que estão atingidos, que nós passamos por provações e tentações. Nós passamos por tribulações, sejam elas qual âmbito for, seja espiritual, emocional, físico. Nós temos o entendimento que fomos alcançados pelo Senhor e que todos os dias o Senhor nos resgata. Isso é um ponto. Porque a palavra de Deus todos os dias ela vai agindo dentro do nosso coração, pondo aquilo que é de Deus, pondo aquilo que é vida, que gera vida dentro dos nossos corações. E nós sabemos ao mesmo tempo que o Senhor age no Espírito. O Senhor age e continua agindo no Espírito, através de nós e em nós. Porém, nós sabemos também que tem algo na nossa carne que luta e guerreia constantemente, que é o pecado. Nós fomos contaminados, isso daí nós sabemos que isso foi por conta da desobediência do homem e da mulher, de Adão e de Eva. Toda a humanidade foi corrompida pelo pecado. E somente ela é liberta quando se tem a presença do Senhor, quando o homem e a mulher reconhecem que o Senhor é Deus e que só o Senhor pode os libertar da escravidão, do pecado e da morte. Então entendemos que mesmo que nós sejamos alcançados pelo Senhor, nós também temos, por consequência da desobediência do início da geração do mundo, o pecado na nossa carne. Então esta carne aqui, o desejo da alma carnal, ela tende para o pecado. Isso nós sabemos. E para quem não sabe, agora eu estou explanando de uma forma bem simples e curta para que o vídeo não seja muito longo também. E o principal ponto que eu quero trazer para a meditação de cada um é o quê? Por nós termos ainda essa carne corruptível, essa carne ainda com desejos e anseios do mundo, com essa carne limitada, com essa alma tendenciosa para o que é pecado, nós passamos processos e mais processos para que seja gerado em nós o caminho da salvação, para que seja gerado em nós a fé constante. Por isso que Pedro ele fala que no versículo 6, que se é necessário que sejamos postos por opressão por causa das tentações. Isso quer dizer que, através das tentações, a nossa fé ela é firmada. Não que isso gere uma desculpa de nós estarmos nos rendendo às tentações ou às coisas erradas, ao pecado, não. Pedro, ele simplesmente ele dá um esclarecimento ao povo de Deus para aqueles que estavam passando por tribulações e opressões não ficassem desanimados, não perdessem o foco que era a salvação e não deixassem de entender que essas tribulações, essas tentações e essa luta constante em que vencemos todos os dias é simplesmente se gerada em nós um amadurecimento na fé. Esse é o ponto que Pedro fala. E ele fala que se é necessário, então se nós não formos impulsionados, nós não formos tratados e provados, a
nossa fé ela não desenvolve, ela não amadurece. Então, tudo aquilo que muitas das vezes se é vindo à tona pelo corpo carnal, pelo pecado, e aquilo que nós sabemos que devemos resistir e lutar contra, e essa luta, e essa resistência, e o nosso vencer constantemente só prova que o Senhor está fortalecendo a nossa fé nele. E nos direcionando ao caminho da salvação, porque a salvação vem mediante a fé. Então, se a nossa fé não estiver firmada no Senhor e desenvolvida todos os dias, o caminho da salvação nossa estará cada vez mais distante e o nosso lar eterno cada vez mais distante de nós. Então, Pedro ele simplesmente esclarece ao povo na qual ele está vivendo essa carta que era necessário e que é necessário aos servos de Deus passarem por tribulações e tentações. Isso não nos dá liberdade de usar isso como pretexto e de nós não também abaixarmos a nossa guarda em relação às tentações. Porque cada um sabe aquilo que muitas das vezes se é afligido, se é frágil em alguns pontos. Nós sabemos aquilo que muitas das vezes nos induz a pecar, nos induz ao erro. Então, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, já é pecado. Então, quando nós temos esse entendimento que precisamos permanecer, e a palavra de Deus começa a estar sendo enxertada todos os dias em nós, é através da palavra de Deus que nos fará sermos capazes de resistir firmes aos momentos de tentação e de dificuldade. Então, nesse ponto, nós precisamos entender que processos vão acontecer nas nossas vidas. Tentações vão vir ao nosso encontro. A questão é, nós devemos estar com a mente sendo constante no Senhor, tendo entendimento e tendo a consciência de que nós não estamos sozinhos e que o Senhor é um Deus que nos ajuda nos momentos de dificuldade e de tentações. O Senhor não é Deus que nos tenta. Tiago ele fala isso e eu vou estar lendo no final do vídeo, no finalzinho da palavra, eu vou estar lendo. Mas o ponto é, nós somos seduzidos por aquilo que a alma carnal pecaminosa está acostumada, está contaminada. Entende? Então nós devemos estar tendo esse entendimento, passando por tribulações, por tentações, sejam elas que forem. Muitos passam por um processo longo, alguns são libertos por alguma coisa ou conseguem vencer a tentação e nunca mais voltam por aquele caminho em curtos períodos. Deus sabe como faz e como age em cada um, mas tem uns que, quem sabe, aqueles que estão assistindo agora estão passando por anos e décadas, lutando por algo, estão questionando, Senhor, por que eu não consigo vencer, por que eu não consigo isso, por que eu não consigo romper essa barreira, e muitas das vezes nós devemos entender que tem certas provações que até mesmo o Senhor vai permitir nós passarmos até o fim da nossa caminhada aqui na Terra. Entende? Como Paulo, um exemplo na Bíblia, clara, é Paulo, na qual ele ora 3 vezes ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, e o Senhor fala, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo, ele começa, a partir deste momento que o Senhor, ele esclarece isso a Paulo, ele começa a entender e a enfrentar a tentação ao espinho da carne dele de uma forma diferente. Ele começa a entender que, ele sendo provado, ele começou a pôr na mente dele a palavra do Senhor em ação e falando, eu estou sendo provada porque o Senhor está aperfeiçoando, está me aperfeiçoando no momento da minha fraqueza. E esse é o ponto que o Senhor quer trazer para cada um de nós. Na sua fraqueza, na sua fragilidade, nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, o Senhor age em favor dos seus. O Senhor não vai abandonar os filhos dele, mas também o Senhor requer em nós um posicionamento e o resistir nos dias maus. O resistir à tentação, o resistir firme, pondo a nossa mente em Cristo, pondo nossa mentalidade em ligação com o Senhor, em direcionando os nossos corações ao Senhor, porque é através da palavra dele que nós vamos conseguir resistir nos momentos de diversidade. E abençoado é aqueles que resistem nos momentos de tentação e de provação. Então que nós devemos entender que a palavra do Senhor, ela gera em nós essa convicção e essa armadura para nos momentos de tentações e aflições nós sermos capazes de vencer. Seja qual for a tua dificuldade, seja qual for a tua provação, seja qual for a tua aflição e tentação que você está enfrentando neste momento. Alguns vão passar e o Senhor vai libertar agora, outros vão ser depois, no decorrer de anos, outros o Senhor até mesmo vai dizer, igual falou com Paulo,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, independentemente do cenário que você esteja passando agora. Lembre-se que o Senhor, Ele aperfeiçoa os servos dele, e é por conta da salvação. Porque o Senhor quer que os filhos dele continuem. Às vezes até meio contraditório. Mas quem somos nós para dizer como Deus age na vida dos filhos dele? Né? Mas o propósito é, a nossa fé tem que ser amadurecida. E ela é amadurecida nesses pontos. Em momentos de aflições, em momentos de opressões. Como Pedro fala que é necessário que estejamos sob opressão por causa de muitas tentações. Porque a nossa fé ela é provada nisso. E muitas das vezes até mesmo provada com fogo. Como ele fala no versículo 7 de 1 Pedro 1. Ou seja, vão ter momentos em que sim, vai parecer que a gente vai tipo, meu Deus, vai estar por um fiozinho, Senhor, não consigo. Mas o Senhor, Ele é contigo, Ele é conosco. E Pedro, fala no versículo 13, diz: portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sede sóbrios e esperar até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos moldando as concupiscências anteriores de vossa ignorância. Ou seja, ele está simplesmente resumindo aqui. Vocês agora sabem que é necessário serem provados, então tenham a mente focada em Cristo. Se apartem de tudo aquilo que possam fazer com que vocês venham cair em tentações. Então, um ponto que eu também deixo, que o Espírito Santo me impele a falar, é vocês agora sabendo, nós agora sabendo e lembrando que tentações e provações, dificuldades carnais e espirituais, seja quais áreas forem, o Senhor está provando a nossa fé e nós precisamos resistir através da palavra do Senhor. Nós também devemos nos apartar de tudo aquilo que possa nos induzir a tirar o foco em Cristo. Então nós devemos ser sóbrios, vigiando em oração, perseverando na palavra do Senhor, porque através disso nós vamos ser capazes de avançar. E deixando já para a meditação, já encerrando o vídeo, no capítulo 1 nós vemos aqui que Tiago ele fala que bem-aventurado, ele fala, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realiza sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem vos faltar coisa alguma. Olha só o que ele fala. Tudo aquilo que Pedro falou. Na qual ele fala, vocês vão estar passando por tribulações e será necessário passar por tentações e provações. Entendeu? Provação é uma coisa, tentação é outra. Isso depois, no decorrer do vídeo, eu vou estar, se eu me permitindo, vou estar falando direitinho, entendo essa diferenciação. Mas o ponto é, independentemente, é para que nós venhamos ser provados em nossa fé. E através dessa fé provada e nós resistirmos, nós vamos ter garantido a coroa da vida. A coroa da vida estará reservada a nós, porque nós vamos estar resistindo. Entende? Por isso que Tiago ele fala, recebam isso com alegria, porque ele já começou, ele tinha um entendimento, ele começava a entender, ele tinha esse entendimento de que a fé dele estava sendo provada e isso era uma garantia do caminho da salvação dele para o reino eterno. Entende? Então, no versículo 12, já para terminar, diz assim, do mesmo capítulo, Tiago 1, versículo 12, que diz assim, abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Porém, vou deixar uma ressalva aqui na qual ele mesmo fala, no versículo 13, que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois da vida concupiscência, concebido, gera o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Ou seja, ele está explicando como a tentação ela surge, né? Pela carne. Quando você começa a guardar aquilo e a maquinar, gera já dentro de você o pecado, e você, quando consuma, ele gera a morte. Porque é a morte que é espiritual, física também, e assim por diante. E ele fala o seguinte, sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, isso no versículo 22 do mesmo capítulo, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho.
porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Ou seja, Tiago ele fala, vocês aí sabem que serão provados, serão sim postos a tentações, a provações, para que a fé de vocês seja provada. Porém, só irão persistir aqueles que guardam a lei de Deus. Aqueles que são cumpridores e perseveram na lei do Senhor, que vão conseguir resistir nos dias maus. Porém, aquele que simplesmente só ouve e não pratica, ele vai olhar, vai ver, vai esquecer. E no momento que esquece, vai ser um alvo fácil para o pecado. E para tudo aquilo que vem ao redor tentando o arrancar do caminho da salvação. Então, qual o intuito desta palavra? Permaneça. Provações e tentações vão vir sim até o momento que o Senhor nos resgatar. Porque nós estamos ainda na carne, em carne. Não na carne, em carne. Estamos ainda tendo este corpo físico, e este corpo físico ele é tendencioso ao pecado, a tudo que se aparta do Senhor. Então, o que o Senhor tem para dizer hoje, concluindo este vídeo? O Senhor ele prova a nossa fé através dessas tentações. Aqueles que irão vencer serão aqueles que praticarem a palavra de Deus, aqueles que perseverarem na fé, aqueles que perseverarem na palavra do Senhor, porque estarão lembrando que a fé estará sendo provada e lembrarão que o Senhor lhe dá suporte para que eles venham estar sendo capazes de resistir nos momentos de adversidade e tentações. Porém, aqueles que simplesmente não perseveram na lei, eles vão sucumbir uma hora ou outra ao pecado, ao erro. Mas Deus é tão misericordioso que Ele ainda pode resgatar. Nós temos essa esperança. Mas que nós não venhamos esperar isso acontecer. Que nós já venhamos já pôr em prática o fato de que o Senhor é um Deus que nos ajuda e nos sustenta. E que a palavra dEle nos dá respaldo para resistirmos às tentações, às provações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Espero que tenha sido algo de consolo também. Porque muitas das vezes nós buscamos até mesmo o escape desses momentos de provações e tentações e esquecemos que o Senhor está nos provando, o Senhor está nos moldando, nos lapidando para sermos capazes de estarmos continuamente no caminho da salvação. Independentemente, mantenham-se firmes. Guardem a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai nos manter inabaláveis em momentos de dificuldade, de provações e tentações. Amém? Que esta palavra fique com vocês. Não deixem de dar o like, de se inscreverem no canal, compartilhar se vocês quiserem. Mandem os comentários, algum tema, se tem dúvidas ou algo do gênero. Vou estar o máximo possível estar respondendo a cada um. Amém? Fiquem na paz.